Nós agradecemos-te porque o Senhor é bom, o Senhor é o nosso Deus e o Senhor nos permite estarmos na tua casa e podermos ter um encontro com o Senhor através do culto, Senhor. Nós louvamos o teu nome pelo culto, por esta reunião maravilhosa, onde podemos te adorar com os louvores, mas também te adorar através das orações, onde podemos ouvir a tua voz, onde podemos reconhecer aquilo que o Senhor tem em nós e quer de nós. Nós oramos para que em nome de Jesus o teu Espírito continue operando neste lugar e que através da palavra, Senhor, desta ministração, que não seja, Senhor, feita por mim, mas por ti mesmo. Eu me coloco à tua disposição, amado Espírito Santo, e te peço que o Senhor me use para a honra e glória do teu nome, para abençoar este povo. Eu oro para que em nome de Jesus o Senhor possa fazer cumprir o propósito que o Senhor já determinou para a tua palavra nesta noite. Eu me sujeito a ti de bom grado e oro para que o Senhor fale conosco, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Diga amém, meus irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis. Capítulo 32. Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 32. Gênesis 32, do versículo 22 ao versículo 32. E você depois deixa a sua Bíblia aberta neste livro e nestes capítulos que nós vamos voltar a ler em alguns outros momentos. Amém? Todos já acharam? Fica difícil não achar, né? Que Gênesis está na cara, né? É o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 32, versículo de 22 a 32. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou àquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém, amados? Eu vou estar falando com os irmãos sobre travessia necessária para a transformação. Travessia necessária para a transformação. Nós vamos começar a contar a história de Jacó já nesse meado desse texto, né? Aqui, Jacó, ele já havia praticamente deixado o seu sogro, ainda estava com o seu sogro, mas já querendo deixá-lo, porque Jacó tinha crescido, já tinha prosperado, e os seus planos era realmente de sair, né, da onde ele estava, da cidade, da terra do seu sogro. Porém, as coisas começaram a piorar entre o seu sogro e Jacó. O seu sogro Jacó, que chamava-se Labão, que
ficaria melhor chamá-lo de ladrão, porque isso combina muito com o caráter do sogro dele, eles começaram a ter mais problemas do que antes já tinham. Eles começaram a ter problemas de relacionamento, porque os filhos de Labão começaram a acusar Jacó de ter se enriquecido pegando a riqueza do seu pai Labão. E a coisa começou a ficar muito indigesta, porque além de Jacó já ter sofrido muito, a história está em cima disso, Jacó sofreu bastante na mão desse sogro, né? Logo de cara já sofreu engano, já sofreu enrolação, o sogro enrolou ele, enganou ele logo de início com a esposa, que seria a filha do Labão, né? Porque ele se enamorou, gostou, quis casar e pensou que estava se casando com uma filha dele, e quando no dia seguinte, que lá não tinha luz, né, não tinha essas coisas, né, a tenda era tudo escuro, então no dia seguinte, depois do casamento, né, quando o sol raiou, que ele olhou para ver com quem ele havia se deitado, dormido depois do casamento, não era a amada Raquel, mas era a feia Lia, ou Leia, porque em algumas versões é Leia, né? Então, isso já foi aquela, né, facada nas costas, não foi nem no peito, foi nas costas, porque foi enganado. E a vida de Jacó, desde este início, quando ele se casa, não vamos nem falar ainda lá para trás, só mais para diante, mas desde quando ele se casa, o sogro dele vem enganando, vem ludibriando, vem tentando roubá-lo, né? Fazer de tudo para passar a perna nele, e a coisa já estava ficando cada vez pior. Só que a despeito de tudo isso, Deus abençoava Jacó, porque Jacó era filho do patriarca Isaque, filho de Abraão, outro patriarca. Então Jacó por si só já tinha a bênção do Senhor, e o Senhor o abençoava a despeito do sogro dele ladrão, quer dizer, Labão, né? A despeito disso, Jacó era abençoado. Só que chegou um momento em que Jacó cresceu tanto, prosperou tanto, que o seu sogro e os filhos, que seriam os cunhados, começaram a ficar muito invejados dele. E aí o Senhor falou para Jacó, isso está lá no capítulo 31, olha lá, abra a sua Bíblia, capítulo 31, o versículo que diz o Senhor. Espera aí, deixa eu achar aqui, irmãos. Tá. Capítulo 31, versículo 3. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. O Senhor, naquele momento de crise de relacionamento com o seu sogro, com tudo que ele havia construído, com as suas instalações, o Senhor aparece para ele e diz: volta, vai para a sua família novamente, para os seus parentes, para a tua terra. Essa não é a tua terra, volta para a tua terra, volta para a terra dos teus parentes. E aí Jacó, recebendo isso, a coisa começa a ser confrontada para ele. E por que isso? Porque voltar para a terra não era tão simples. Voltar para a terra dele significava confrontar situações, significava enfrentar problemas. Tipo assim, Deus disse para ele: chegou a hora, querido, dos confrontos. Chegou a hora de você resolver e consertar os problemas do passado. Chegou a hora da travessia da tua transformação. Chegou a hora, vai haver confronto.
E aí a pergunta poderia ser, mas por que confronto? Por que conserto? Porque Jacó, cujo nome significa enganador, ele deixou para trás um passado também de enganação. Ele deixou para trás um passado de enrolação. Ele havia enrolado seu irmão. Ele acabou fazendo com que seu irmão vendesse o seu direito de primogenitura. É certo que o seu irmão não foi obrigado a fazer isto, mas Jacó, ele fez juntamente com sua mãe, um plano para que Esaú, o irmão dele, entregasse o direito de primogenitura e depois, para que essa entrega fosse sedimentada, ele, junto com a mãe Rebeca, ele também enganou ao seu pai Isaque, que estava já sem poder enxergar, e ele se imitou do irmão, colocando pelos nos braços, para que o pai, mesmo que ouvindo a voz que era de Jacó, ao tocar no filho, pudesse, não, a voz é de Jacó, e ele ainda fala assim, mas o corpo, os pelos é de Esaú. E o guisado que foi feito, o prato especial que Esaú costumava fazer para o pai, estava muito parecido também com o que Esaú fazia, porque tinha sido a mãe que havia feito. Então, houve ali um ajuntamento para enganar, para trazer uma enganação na situação. E a palavra diz que Jacó, ele enganou o seu pai. Ele participou de uma situação de praticamente roubo da primogenitura. Se bem que o irmão havia dado, mas estava faminto, não sabia o que fazia, que estava fazendo, mas ele entregou. Mas Jacó participou desta tramóia. E por causa disso, a Bíblia diz que seu irmão jurou matá-lo. O seu irmão se encheu de ódio e de vingança e jurou matá-lo. Mas agora Deus disse, volta. Fala para o teu irmão, volta. Deus disse para Jacó, você vai voltar. Você vai ter que atravessar, fazer a travessia da transformação. Você vai ter que atravessar o val do Jaboque. Você vai ter que enfrentar o seu irmão. Era necessário que isso acontecesse. Meus irmãos, todos nós precisamos de transformações na nossa vida. Todos nós precisamos de atravessar, fazer a travessia das transformações. Para quê? Para que a nossa vida possa estar pronta para receber aquilo que Deus tem para nós. Diga, eu quero. Aleluia. O Senhor deseja que eu e você entendamos isso. É a travessia dos consertos. Vira para o teu irmão e diga, você tem conserto para fazer? Porque se tem, vai precisar. Sem consertos não há transformação. E sem transformação não pode haver conquistas. Muitas das vezes nós tiramos da frente, da fita, a transformação e olhamos só para as conquistas. Mas para eu chegar nas conquistas, é necessário que eu passe pelas transformações. E o Senhor quer falar conosco sobre isso, sobre esta travessia. A travessia quando se dá a transformação. Amém? Primeiro, quando eu resolvo confrontar a mim mesmo. Quando eu resolvo olhar no espelho e me apresentar para eu mesma. Olha o que diz Gênesis, capítulo 32, versículo de 9 a 12. Olha o que diz. Então Jacó orou, ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar.
Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como às mães e às crianças, pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Amém, amados? Quando que se dá a transformação? Quando eu resolvo confrontar a mim mesma. Mim mesmo. Queridos, eu creio que naquele momento, Jacó, ele não havia resolvido o seu problema de alma do passado. Até aquele momento, por mais que ele tivesse prosperado, e eu coloco esse prosperado entre aspas, porque foi uma prosperidade debaixo de muito jugo, debaixo de muito peso, debaixo de muita perseguição. Ele precisou pedir muito ajuda do Senhor, para que o Senhor o livrasse de todas as enrolações do sogro dele, sem contar a sua alma, pesava por causa do passado que ficou lá para trás, mas chegou a hora de Jacó resolver este problema. Jacó precisava confrontar-se a si mesmo, se apresentar para ele mesmo. Jacó precisava colocar diante de Deus os seus medos, colocar diante do Senhor os seus erros do passado. Ele precisava levantar aquela história, ele precisava destrinchar aqueles sentimentos, ele precisava se derramar diante do Senhor. Aquele passado obscuro não resolvido precisava que fosse mexido, e Jacó tinha total participação naquilo. Mas se ele não quisesse se confrontar, aquilo ia ficar debaixo dos panos. Amados, a transformação, ela se inicia quando nós decidimos nos confrontar. Nós temos o hábito, todos nós, de passarmos a bola, de falarmos que o outro foi culpado, de dizermos que o outro é responsável por aquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós não nos enfrentamos, nós não nos apresentamos a nós mesmos, nós não nos mostramos o espelho. E o Senhor deseja que nós comecemos, para sermos transformados, a nos confrontarmos, a olharmos os nossos próprios erros, a vermos aonde falhamos, os medos que temos e que temos escondido, aquela coragem que é falsa e que na realidade ela está encoberta, ela está disfarçada de força, de vigor, de sucesso, mas ela está escondida. Não existe coragem, no fundo existe muito medo. Por isso Jacó disse: Senhor, eu tenho medo que o meu irmão me ataque. Até aqui, queridos, não se ouviu falar que Jacó mencionou o seu irmão, que Jacó pediu pelo seu irmão, que Jacó falou do seu coração e dos erros que ele havia cometido no passado. Mas quando Deus disse para ele: chegou a hora, você vai precisar atravessar a travessia da transformação. Mas você vai ter que se confrontar. O enganador vai ter que mostrar a sua cara. Queridos, Deus quer nos transformar, mas é necessário que não nos escondamos. É necessário que nós nos derramemos diante dele. Quando nós falamos de se derramar, muitas das vezes é entendido como aquela choradeira pedindo alguma coisa. É aquele desmontar, pedindo uma bênção, pedindo uma pessoa, um amor, uma cura, uma isso, uma aquilo.
Mas quando eu digo derramar, o que a palavra de Deus está nos trazendo? É colocar o nosso coração desnudado diante do Senhor, com tudo que tem nele, mesmo que seja sujo. Mesmo que seja de fraquezas, mesmo que seja de ruindades. Senhor, chega de me esconder. Eu coloco diante do Senhor o meu coração. Eu coloco diante do Senhor os meus medos. Jacó disse para o Senhor: livra-me, rogo-te das mãos do meu irmão Esaú, versículo 11, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Tipo assim, até então era só eu que estava me escondendo e a vítima só seria eu. Mas agora tem mães, porque Jacó tinha 2 mulheres e 2 servas. Fora os filhos, que eram 11. E todos os bens que ele havia adquirido na terra de Labão. O Senhor começou a mexer com Jacó. Para quê? Para que todo aquele espírito que estava nele, ele deveria parar de tentar dar jeitinho. Ele deveria parar de se esconder. Significa parar de ficar passando a bola. Parar de enfrentar a nós mesmos. Significa reconhecer todos os nossos erros do passado. Reconhecer o quanto fomos infiéis, reconhecer o quanto fomos injustos, reconhecer o quanto fomos gananciosos, reconhecer o quanto fomos mesquinhos, egoístas, o quanto fomos trapaceiros, oportunistas, o quanto fomos ruins, e derramar-nos diante do Senhor. É importante para que nós tenhamos transformação. Precisamos mexer dentro de nós mesmos. Inclusive, amados, evangelho é isso. Tem sido pregado um evangelho de fachada, um evangelho de prêmios, de triunfos. E evangelho é entrega total. Evangelho é caráter transformado. Não adianta eu vir à igreja, sentar-me nos bancos, participar de todos os cultos e nunca permitir Deus me mostrar a mim mesma. Posso ser um líder, um pastor, uma pastora. Mas se eu não permitir que Deus me revele quem eu sou, eu não poderei ser transformada. O Senhor deseja, queridos, nos transformar, que nós atravessemos este val da transformação, para que as nossas vidas possam de verdade receber tudo quanto Ele tem para nós. Pararmos de ficar passando para o outro a responsabilidade. É por causa dele, é por causa dela. Ah, me impediu, não me deixou. Jacó foi apresentado para ele mesmo. A travessia daquele val era a sua própria apresentação a si mesmo. Eu quero transformação genuína na minha vida. Você deseja, amém? Amém. Então é necessário que nós olhemos para dentro de nós mesmos e nos descubramos e coloquemos diante do Senhor, sem nenhuma desculpa, tudo que de verdade nós somos. Amém? Mas ainda o que se dá? Quando se dá a transformação? Quando resolvo encontrar de novo. Diga, encontrar de novo. Vira para o teu irmão, é de novo, irmão. Encontrar de novo o meu irmão. Gênesis 32, versículo 13. 32, 13.
Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. Agora vamos ler o capítulo 33, e é necessário eu fazer essa leitura. Ela é um pouquinho longa, mas tentei aqui resumir, mas não deu certo. Capítulo 33 de Gênesis, versículo de 1 a 11. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Amém? Queridos, quando se dá a transformação? Quando resolvo encontrar de novo meu irmão. A transformação genuína de Jacó, ela resolveu, se completou, quando ele decidiu enfrentar o seu irmão Esaú. Quando ele decidiu que ele ia resolver aquele passado mal resolvido, complicado, cheio de ódio, cheio de amargura. A Bíblia diz que Jacó, após orar a Deus, preparou vários presentes para Esaú. E o intuito dele era o quê? Era aplacar a ira de Esaú, o ódio de Esaú. Só que ele esteve no altar de Deus. Ele buscou ao Senhor. E após ter buscado, e a Bíblia mostra uma coisa bem curiosa, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, essa questão de nós queremos resolver as coisas da nossa maneira. Jacó tinha muito isso ainda. Ele ainda não tinha atravessado o val do Jaboque. Quando ele ficou sabendo que o irmão dele estava vindo com ele, com um exército grande, de 400 homens, ele ficou apavorado. Por isso ele foi falar com Deus sobre os seus medos. Mas não só isso, ele foi falar com Deus e ele também se valeu das suas intuições, se valeu do seu jeitinho. Muitas das vezes, amados, nós acabamos entrando muito mal, porque nós queremos dar jeitinho em coisas que precisam ser profundamente resolvidas. E que não se resolve com um presentinho. Que não se resolve superficialmente, mas só poderá se resolver com uma entrega total da nossa vida diante do Senhor, pedido de perdão a Deus, arrependimento sincero e pedido de perdão para o outro a quem nós ferimos. O caráter de Jacó é também evidenciado nesses jeitinhos que ele vai dar. E ele faz isso, ele dá os presentes para o irmão, só que antes de ele passar pelo val do Jaboque,
A Bíblia diz que ele prepara inúmeros presentes. E quando vai chegar até seu irmão, ele fica por último. E vai apresentando, né, todos os servos e os animais e não sei o quê, para depois vir os amados dele. Sempre dando o jeitinho. A Bíblia diz que ele vai até seu irmão. O que ele esperava que podia acontecer, que era a vingança. A Bíblia fala que a transformação de Jacó no val do Jaboque trouxe para ele uma reconciliação genuína entre ele e seu irmão. Ele precisava confrontar a si próprio, mas ele também precisava resolver, encontrar o seu irmão de novo. Meus amados irmãos, muitas das vezes nós queremos que a nossa vida se resolva, mas nós temos questões no passado com alguma pessoa. E estas questões não foram resolvidas. Nós trazemos uma mágoa, nós trazemos uma amargura, nós trazemos uma angústia, nós trazemos uma vingança, mesmo que seja pequenininha, nós trazemos um desconforto, até mesmo em falar o nome da pessoa. E o Senhor deseja para que transformemos a nossa vida, para que Ele possa agir em nós e abrir as comportas dos céus e nos abençoar, que nós nos encontremos de novo com aquele que nos feriu. Aí você vai dizer, pastora, mas esse alguém pode estar morto. Mas você pode se encontrar. Ixi, está falando de espiritismo. Não. Você pode se encontrar falando daquilo e daquela pessoa diante de Deus e pedindo perdão e perdoando e abençoando e liberando aquela vida e se liberando. Para que possamos passar pela transformação, é necessário que nós decidamos encontrar de novo, diga de novo. Amados, aquilo que nos trouxe dores, a gente não quer voltar lá. A pessoa que nos machucou, a gente não quer rever. Muitas das vezes, esse rever tem um peso de mágoa, amargura. Tem um dedinho de vingança. Eu não falo, mas aqui dentro eu desejo. E eu quero dizer para você que o Senhor quer te libertar nesta noite disso. O Senhor quer fazer você se encontrar com este irmão, esta irmã, mesmo que não seja de sangue, de novo. Mesmo que esteja morto. Para quê? Para que você possa ser limpo, limpa, liberta, para que a sua vida seja transformada, para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Muitas das vezes, queridos, nós começamos a dar desculpas, vamos chamar de justificativas para os nossos fracassos. Nós começamos a justificar as nossas infelicidades. Nós começamos a justificar os nossos insucessos. E o Senhor não deseja que você justifique nada, mas que você conserte tudo. Ele te garante ajuda. Deus se apresentou para Jacó quando ele começou a ter medo. E Deus disse, eu estarei com você. Mas é necessário que você enfrente. Às vezes é uma mãe que ficou lá atrás. E que você a carrega com muitas mágoas dentro do seu coração. Às vezes é um pai. Às vezes é um padrasto. Às vezes é um amor. Um casamento. Um marido, uma esposa. Um tio, uma tia. Um amigo, uma amiga. Um namorado, uma namorada.
O Senhor deseja que você se encontre de novo para um encontro de libertação. O que eu quero dizer, você vai marcar um encontro? Não, você vai remexer nesse passado e vai trazer de novo a sua memória para conserto, o nome desta pessoa, e você vai pedir perdão a Deus por toda mágoa, e você vai perdoar esta pessoa, e você vai liberá-la, e você vai abençoá-la. Amém, igreja? Quando se fala de alma e de dor, amados, é um negócio muito sério. Porque está se falando de nós mesmos, da essência nossa. Mas eu quero dizer para você que a tua essência já foi transformada. Porque o Filho de Deus, por intermédio do seu Santo Espírito, já habita dentro de você. E Ele, conforme a palavra diz, que foi junto com Jacó, que lhe deu todo o suporte, que o abençoou. Tanto é, queridos, que esse confronto, esse enfrentamento, ele rever o irmão de novo, foi permeado de reconciliação, de reconstrução da amizade, do amor. Ele foi, apresentou todos os presentes. O irmão falou: para que isso? Eu trouxe para você, são presentes. Ele falou: mas eu não preciso, irmão. Deus me abençoou também. Deus cuidou de mim. Deus deu um tapa com luva de pelica, né? Na cara de Jacó, tipo, viu? Eu não preciso dos teus presentes para transformar um coração. Eu não preciso do teu jeitinho para consertar uma relação. Eu preciso só que você me obedeça, que você cumpra aquilo que eu falo na minha palavra, que você não fique com o peso do teu passado, que você não deixe nada obscuro lá para trás, mas que você traga para a luz tudo que está em escuridão, porque eu, o Senhor, é que conserto tua vida e te abençoo. Aleluia. Amados, todos os nossos problemas, o culpado somos nós mesmos. Então vamos acertar, vamos nos reconciliar, vamos rever de novo, vamos falar o nome. Não consigo nem falar o nome, não consigo olhar, não consigo. Você vai conseguir, você vai conseguir. A palavra de Deus vem para te libertar. A palavra de Deus vem para mexer com o teu coração. A palavra de Deus vem para te transformar, para te tirar das prisões, para abençoar tua vida. Muita coisa que não se resolve, pode ter certeza, está preso na obscuridade de um passado dolorido. E o Senhor deseja transformar-te, meu irmão. Amém? Mas a palavra de Deus mostra que Jacó não fugiu, mas encontrou-se com seu irmão e foi um sucesso. Diga assim: vai ser uma grande bênção o meu encontro de novo com aquele que ficou no passado, que me feriu. Sabe por quê? Porque o Senhor estará comigo. Ele lança luz nas minhas trevas. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Mas ainda por último, quando se dá a transformação? Quando decido ter um verdadeiro encontro com Deus. Capítulo 32, versículo 24, vamos lá. Capítulo 32, versículo 24 ao 31. E Jacó ficou sozinho, diga sozinho.
Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. E Jacó chamou àquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Amém, amados? Quando se dá a transformação, quando eu decido ter um verdadeiro encontro com Deus. Amados, nós podemos ter encontro com Deus e esse encontro ser raso, ser superficial, ficar só na esfera da superfície e nunca se aprofundar. Mas existe uma hora em que Deus vai nos empurrar para termos esse verdadeiro encontro com Ele. E um verdadeiro encontro com Deus transforma a nossa vida. Nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais arrastaremos vícios de alma, vícios de boca, vícios de atitudes, vícios de coisas mesmo. Nunca mais. Quando verdadeiramente temos um encontro com Deus, a Bíblia diz que Jacó, ele foi atravessar o Val do Jaboque. Esse Val do Jaboque era um ribeiro, né, do Rio Jordão, um afluente do Rio Jordão, e que nessa parte, por isso chamava Val, que nesta parte ele era rasinho, e aí dava passagem. E Jaboque significava murmuração, significava contenda. A Bíblia diz que ele atravessou, no início era Jaboque, mas no final se chamou Peniel. Vi a Deus face a face. Conheço a Deus, sou íntimo de Deus. O Senhor transformou a vida de Jacó. A Bíblia diz que ao atravessar naquele parte rasa do rio, aquele Jaboque, aquele momento de contenda e de murmuração da vida, a Bíblia diz que veio a ele um homem, um varão do céu, um anjo de Deus, e obviamente era um anjo, não era um anjo comum, mas era a segunda pessoa da Trindade, era Jesus Cristo que estava ali. A Bíblia diz que este varão lutou com Jacó. Percebam, a Bíblia não diz que Jacó lutou contra o varão, mas disse lutou com o varão. Jacó estava cansado de ser quem ele era. Jacó estava cansado do seu passado obscuro. Jacó estava cansado de tudo fazer com tanto peso. Todas as conquistas de Jacó foram com tanto peso, por causa das perseguições do seu sogro, mas estava em cima da onde? Do seu passado que não havia se resolvido ainda. A Bíblia diz que naquela hora ele luta com aquele varão, e a luta é tão forte, e ele tem tanta vontade de não ser mais ele mesmo, que ele se agarra com aquele varão, e ele luta, e ele luta, e ele luta, e a Bíblia diz que o varão, não podendo mais contê-lo, porque já se aproximava o dia, não podia ser revelado, era um agente do céu, ele não podia ser visto,
Porque a Bíblia diz que quando um agente celestial aparecia na terra, quem o visse morreria. Então ele precisava subir. E aí ele tenta se desvencilhar da luta. E Jacó não o deixa ir. Agarra com ele. Queridos, quando nós estamos dispostos a ser transformados, quando nós já estamos cansados de ser quem nós somos, quando nós queremos ter uma transformação genuína na nossa vida, nós vamos lutar com Deus, nós vamos clamar a Ele, nós vamos, no bom sentido da coisa, mas no peso certo, encher a paciência de Deus e dizer: Senhor, eu não te largarei enquanto o Senhor não me revelar as minhas mazelas, quem eu sou de verdade, o que precisa ser tirado da minha vida. Senhor, eu não te largarei, porque eu quero ser abençoado por ti, ó Deus. Amados, este é um verdadeiro encontro. Jacó lutou e disse: chega, basta. Eu estou tendo a oportunidade do céu de ser transformado, então eu não vou te largar. Eu tenho uma identidade ruim. Quando o anjo pergunta para ele, aquele varão do céu diz para ele: como você chama? Sabe por que a pergunta? Porque Deus quer saber qual é a nossa identidade doente. E Jacó disse: Jacó, enganador, suplantador, enrolão, aquele que quer dar jeitinho, que quer tomar lugar de Deus. E continua lutando. E a Bíblia diz que o Senhor diz para ele: você lutou bravamente com Deus e com os homens, porque o histórico dele, como eu disse, tudo que ele conquistou foi debaixo de muita luta, por causa do peso que ele carregava. E o anjo diz para ele: você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Por isso, eu acabo agora de mudar a tua identidade. Aleluia. Você não será mais enganador, mas o teu nome será Israel, porque como príncipe lutastes com Deus e prevaleceste. Aleluia. Queridos, Deus também deseja mudar a nossa identidade doente, mas ela só é possível quando nós decidimos atravessar o val do Jaboque. Nós decidimos que vamos enfrentar a nós mesmos, que não vamos mais nos esconder, que não vamos mais ficar dando jeitinho, como diz o ditado, nó em pingo d'água. Nós não vamos mais: Senhor, basta, eu estou cansado de mim mesmo, eu estou cansado de fracassos, eu estou cansado de insucessos, eu estou cansado, Senhor, de tudo fazer com tanto peso. Deus, eu quero libertação, eu luto contigo, eu me agarro contigo, eu te obedeço. Eu vou me encontrar com meu irmão do passado, eu vou perdoar a minha mãe do passado, eu vou perdoar o meu pai, eu vou perdoar o meu parente mais perto ou mais longe, mas eu não vou mais ser eu mesmo. Eu vou ser aquilo que o Senhor disse que eu sou. Aleluia. Eu vou ter a identidade que o Senhor me deu. Israel, príncipe de Deus. É isso que o Senhor tem para você, meu irmão. É isso que o Senhor tem. Mas é necessário que você decida atravessar o val. Decida ser transformado. Vocês estão percebendo que tudo está em nós? Não está em Deus. Deus, Ele já fez tudo por nós. Sou eu. É você.
É você que tem que lutar. É você que tem que decidir não ser mais quem é. Ah, pastora, gosto tanto de mim. Eita! Gosta mesmo? É por isso que não mudou ainda. É por isso que não conquista aquilo que Deus tem para a tua vida. Não é para gostar. É para gostar daquele que Deus vai fazer na tua vida. O Senhor tem muito, queridos. O Senhor quer tornar a nossa vida uma vida abençoada. Uma vida sem peso. Uma vida que flui. Uma vida que as coisas acontecem. Uma vida que a nossa idade não significa um monte de números numa questão pesada, problemática, estranha e feia. Não. Cada dia é uma conquista que Deus nos dá. Cada dia é uma bênção de Peniel. É ver face a face Deus. É ter intimidade com Ele sem peso. O Senhor deseja que você atravesse esse vale da transformação e possa viver aquilo que Ele tem para a tua vida. Amém, meu irmão? Nós vamos ficar de pé. Nós vamos orar.